Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano e olha isso aqui. Olha que maravilha, olha quanta flor essa rosa deserta está produzindo. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre uma técnica simples para você fazer as suas rosas deserto florirem cada vez mais. A cada floração vão vir mais flores. Quer saber como fazer isso? Então fica nesse vídeo até o final. Se você é novo aqui no canal, por favor, não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? Se inscreve no canal, é de graça, ó, só clicar no botão de se inscrever. Estamos quase chegando a 400 mil inscritos, olha que legal! E se você também quer apoiar o canal, você pode se tornar membro. Sim, tem um botão aqui embaixo desse vídeo, seja membro, você pode dar um suporte ao canal e mostrar aí que você gosta dos conteúdos que são produzidos por aqui e que ajudam tanta gente. Olha que maravilha! Olha quantas flores essa rosa deserta aqui está produzindo. Olha, tenho certeza que você gostaria de ter uma rosa deserta florindo assim aí no seu jardim. É ou não é? Conta para mim aqui nos comentários. Até uma rosa do deserto chegar aqui nesse ponto, é preciso que a gente tome algumas precauções e aplique determinadas técnicas, tá? Então a sua rosa deserta que está novinha, ainda é uma muda, ela não vai chegar a florir abundante assim se você apenas deixar ela lá e você seguir só regando, adubando de vez em quando e olha lá e não fizer mais nada. Então é preciso sim que a gente tome alguns cuidados e aplique algumas técnicas, tá? Então não é de graça que ela fica assim, tá? Então eu vou te falar aqui sobre uma técnica simples que eu bato muito assim na tecla, que é essa técnica aqui, que é uma técnica ornamental. Ela vai fazer a sua planta mudar da água para o vinho, tá? Então você consegue transformar uma planta, por exemplo, que tem apenas um galinho assim, olha uma mudinha. Será que uma muda como essa consegue chegar neste ponto aqui? Você acha que sim? Acha que não? Responde para mim aqui embaixo nos comentários. Para você que respondeu sim, eu digo que você está corretíssimo, tá? Então sim, é possível você sair de uma situação de uma mudinha sem graça como essa aqui e chegar nesse estágio maravilhoso. Olha o caudex, olha a quantidade de ramos, de flores, tá? Então, a principal técnica que a gente segue fazendo nas nossas plantas, e eu faço em média uma vez por ano aqui nas minhas rosas desertas para chegar nesse ponto aqui, é a técnica da poda. Sim, eu já falei, só que é preciso fazer de forma correta e na época certa, tá? Aí tá um dos grandes segredos. Tem muita gente que faz a poda antes de iniciar um período chuvoso, por exemplo, ou durante o período chuvoso, ou antes ou durante um inverno frio. Então são épocas totalmente erradas. Tem gente que fica se baseando em calendário lunar para fazer sua poda e aí fica perdendo tempo também com isso, tá? Então esquece isso tudo. Eu vou te falar aqui sobre a época certa e vou te mostrar na prática como fazer essa poda para sua planta chegar nesse ponto aqui. Se você está gostando desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, já vai curtindo o vídeo aí que você ajuda demais aqui o canal. Primeiro deixa eu te explicar uma coisa, tá? Existe na ponta deste galho aqui dessa planta um tipo de tecido que a gente chama de meristema, tá? O meristema, gente, é um tecido de crescimento das plantas, tá? Então tudo que surge numa planta é originário a partir de meristema. Então o meristema que dá origem a essa flor aqui é um meristema que a gente chama de meristema floral e ele está presente na ponta de qualquer galho. Então todas as pontas de galhos você tem um meristema floral, ou seja, um tecido que em condições favoráveis ele vai dar origem a flores, tá? Então se você tem uma planta como essa aqui e ela tem apenas um galho, quantos meristemas florais ela vai ter? Um só, tá? Então ela tem apenas uma possibilidade de flor na ponta deste galho. Então, como eu estou mostrando aqui nessa planta agora aqui, olha essa planta. Então ela está produzindo aqui até 2 botões, ó, mas ela tem apenas um meristema floral aqui na ponta deste galho, tá? Então, se você quer que sua planta um dia produza muito mais flores, você precisa começar
a podar ela na época certa e da forma correta. Se eu deixar essa planta crescer sem fazer nenhuma intervenção nela, ela vai ficar compridona, ela vai ficar longa, pode até se ramificar em mais uma ramificação, mais um galho, mas nunca vai chegar a uma planta com esta quantidade de ramos e de flores, tá? Então vamos iniciar a transformação dessa maravilha aqui. Simples, gente, olha, a época certa para você fazer a poda é aquela época de calor, de sol quente aí na sua região, tá? Então vai variar de uma região para outra do Brasil. Então, se você está entrando no período de seca aí, período de calor aí na sua região, este é o período para você fazer essa poda. Por quê? Porque após a poda, a planta precisa de muito sol, porque o sol é que vai estimular a brotação abundante para ela produzir cada vez mais galhos. Se você faz uma poda no período de chuva, e aquela planta podada toma chuva, muito provavelmente ela vai apodrecer e vai morrer. Se você fizer a poda no inverno frio, ela não vai brotar. Pode ser que brote apenas um galho, ou pode ser que ela fique dormente e não brote, passe até meses sem brotar. Já aconteceu aqui comigo também, tá? Então você tem que podar sempre, principalmente no início daquele período ali, daquela estação mais quente e seca. Nada de fazer essa poda lá no final. Você tem que fazer a poda pensando que aquela planta vai ter alguns meses ali de calor, de sol para se recuperar, tá bom? E não precisa se preocupar com fase da lua, porque isso, um segredo aqui para vocês, não existe. Para podar é muito simples. Se você tem uma planta que está apta a passar pelo procedimento de poda, está na época boa para você fazer essa poda, aqui acabou de chover, né? Tá indo de vez ou outra, ainda cai uma chuvinha, mas a gente já está no final. Então vai começar a fazer sol frequente aqui. Então é uma época boa para a gente fazer a poda aqui nessa planta, tá? Então se está nessas condições aí, pode fazer a poda. Utilize um instrumento cortante, pode ser uma tesoura de poda, pode ser um estilete, desinfetado previamente com álcool 70, tá? Para evitar passar qualquer doença para essa planta aqui, principalmente o vírus do mosaico. E aí, olha, a altura da poda não importa muito, vai depender da altura que você quer que aquela planta tenha uma copa ali, uma copa alta, uma copa baixa, tá? Eu sempre gosto das copas mais compactas. Então eu vou fazer uma poda bem aqui embaixo, tá? E olha, simples. Pego o meu estilete aqui que já foi previamente desinfetado e eu vou fazer um corte na diagonal, olha aqui. Olha o corte como fica, na diagonal. Por quê? Se por acaso se cair alguma chuvinha ainda, ou na hora da rega cair um pouco de água aqui, essa água ela não vai ficar parada aqui acumulada. Se ela ficasse, ela ia apodrecer a região aqui do galho, tá? Ela vai cair aqui e vai escorrer, tá? Então, isso é muito importante também para você não perder essa planta aqui por podridão, por causa da poda. E não acabou não, tá? Você precisa proteger o corte. Esse corte ele não pode ficar exposto. Então, eu vou jogar um pouco aqui de canela. Pode ser também cimento, talco antisséptico, tá? Cola instantânea. Tem algumas marcas que vendem uma pasta cicatrizante para plantas também. Então, vários produtos que você pode estar usando. A maioria das pessoas tem usado canela e a canela funciona muito bem. Essa planta, depois de podada, ela tem que ficar no sol. Muita gente fica nessa dúvida, deixa ela na sombra, no sol, sol da manhã, sol pleno, no local onde ela estava de preferência, tá? Então, se ela já estava ali no local tomando sol pleno, devolve ela para o local onde ela estava, porque o sol vai estimular essa brotação abundante aí, tá bom? E o que é que aconteceu aqui? Por que essa planta vai brotar? Você sabe que eu gosto de colocar ciência nos vídeos que eu faço aqui, tá? Então eu vou te explicar por que agora essa planta pode chegar nesse ponto aqui. É simples. Aquele meristema que estava aqui, que eu retirei, ele inibia a ação de outros meristemas que existem aqui ao longo do caule da planta, né? Que são os meristemas laterais. Então, uma vez que eu tiro aquele meristema que estava lá dominando, ele permite que esses meristemas laterais aqui brotem, germinem. E aí agora a gente vai ter brotações laterais produzindo mais galhos. E a cada vez que você poda, você vai ter cada vez mais galhos. Então, se eu tinha apenas um galho aqui, pode ser que agora eu passe a ter 2, 3, 4, 5. Às vezes uma planta brota abundantemente após uma poda, tá? Então vai depender muito da genética dela também. E lá no futuro, quando ela tiver com esses novos galhos muito bem desenvolvidos, eu posso fazer uma nova poda em cada um deles. E aí cada um deles podem virar também 1, 2, 3, 4, 5 galhos a mais. E assim a gente vai multiplicando os meristemas
florais que estão na ponta dos galhos. Então antes eu tinha apenas um meristema floral, uma possibilidade de flor. Agora eu tenho eu vou ter inúmeras possibilidades de flores, então as florações vão ser sempre cada vez mais abundantes e essa é a melhor maneira de você estimular que as suas plantas floresçam abundantemente e que virem exemplares diferenciados, em vez de ser apenas uma planta com 1 ou 2 galhos, com 1 ou 2 flores, como essa aqui. Essa aqui também não vai escapar, daqui a pouco eu faço uma poda nela também. E aí, você costuma podar aí as suas plantas? Sabia desses benefícios da poda? Conta para mim aqui nos comentários. E uma informação bônus aqui para a gente terminar, tá? A poda ela também ajuda no engordamento desse caudex. Olha o caudex fininho que essa planta tem, né? Então, olha o caudex que ela tem aqui hoje em dia, essa planta maravilhosa aqui. Então, isso também vai ser proporcionado em parte pela poda, tá? A cada poda que você faz, você libera essa planta de enviar seiva lá para as folhas, para aquele galho que estava aqui, e essa seiva vai ficar mais acumulada aqui e vai engordar um pouco esse caudex. Então a poda também contribui aí um pouco para o engordamento do caudex, que é uma característica bem interessante também das rosas do deserto. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, espero que suas rosas do deserto fiquem cada vez mais bonitas. Não esqueça de curtir e compartilhar demais esse vídeo por aí, tá? Não esqueça também de se inscrever no canal se você não for inscrito e também me segue no Instagram que está aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.